Olá, é, nosso grupo ficou com o complexo dentina e polpa da Faculdade de Odontologia do segundo semestre. Componentes: Ana Carolina Silva, Lara Silva, Nayane Almeida e Rafael Guedes. Professora e orientadora Thaís. Vou começar falando um pouco da dentinogênese. A dentinogênese é um processo de formação da dentina. Ela se desenvolve em dois processos. A primeira é a formação da matriz dentinária ou pré-dentina. A segunda é a calcificação da matriz dentinária. A dentina e a polpa, elas se originam da papila dentária. Durante a dentinogênese, ocorre duas etapas. Primeiro, formação da dentina coronária e a segunda é a formação da dentina radicular. A dentina é um tecido mineralizado de natureza conjuntiva que constitui a maior parte da estrutura do dente. A dentina é uma estrutura avascular e acelular. É constituída por 70% de minerais como a hidroxiapatita, 18% de material orgânico e 12% de água. É responsável pela cor do dente e tende a ficar mais amarelado com o tempo. A dentina e a polpa se originam da papila dentária, como eu já havia dito. Células da periferia da papila dentária se diferenciam em odontoblastos, que é responsável pela formação da dentina, e o restante da papila constituirá a polpa do dente formado. Vamos observar agora aqui na imagem as suas estruturas. Temos as células do epitélio interno. Essa linha amarela é a lâmina basal. Temos a inversão da polaridade. Temos os pré-ameloblastos. Em azul mais claro temos os pré-odontoblastos. Em amarelo temos a papila dentária. E em azul mais escuro temos os odontoblastos em diferenciação. Agora eu vou falar um pouquinho do processo. A diferenciação dos odontoblastos, as células epiteliais internas do órgão do esmalte, originalmente cúbicas ou cilíndricas, vão se alongar em torno e tornando cilíndricas, com seus núcleos alinhados, como vocês podem ver aí na imagem, que são chamados de pré-ameloblastos, como eu já citei, e os pré-ameloblastos induzem a diferenciação dos odontoblastos. As células ectomesênquimas, que é os pré-odontoblastos, como vocês podem observar aí na imagem, eles aumentam de tamanho graças ao desenvolvimento das organelas de síntese e secreção de proteínas, diferenciando em células que farão a dentina. Bom, sua matriz orgânica é produzida pelos odontoblastos e é constituída por colágeno tipo 1 e também colágeno tipo 3 e 5, e são formados por proteínas não colágenas. Agora eu vou falar um pouco sobre a formação da dentina do manto. Ela é menos mineralizada, é constituída por fibras colágenas que estão em várias direções e são muito grossas. Estão dispostas perpendicularmente
a lâmina basal. Além de ter os seus corpos arredondados, que são as vesículas da matriz, a sua matriz orgânica da dentina do manto é produzida por odontoblastos em diferenciação. E quanto à formação do dente, do manto termina, os odontoblastos completam sua diferenciação. E agora vamos observar a imagem. Temos também a lâmina basal, temos os pré-ameloblastos, temos a dentina, temos as pré-dentina, em azul temos os odontoblastos, em amarelo temos as papilas dentárias e temos a dentina em início de formação, que são essas bolinhas embaixo da lâmina basal. Vamos falar agora um pouco sobre a formação da dentina circumpolar. Quando terminado a dentina do manto, os odontoblastos totalmente diferenciados irá produzir a dentina circumpolar. O prolongamento do odontoblasto fica alojado no interior da dentina, dando um aspecto tubular, como vocês podem ver aí na imagem mostrada pela seta vermelha. Uma nova camada da dentina afibrilar se mineraliza na porção interna do túbulo e forma a dentina peritubular. O restante é chamado de intertubular, formado por oposição, continuando com o padrão globular. A dentina circumpolar vai sendo formado por oposição, enquanto os odontoblastos recuam em direção à papila dentária. À medida que novas camadas de dentina são depositadas. Observando na imagem, podemos ver suas estruturas. Temos a dentina peritubular, temos o espaço periodontoblástico, temos os prolongamentos odontoblásticos e temos a dentina intertubular e temos as pré-dentinas. Agora vamos falar um pouco sobre a formação da dentina radicular. A dentina radicular, ela marca o início da fase da raiz da odontogênese. As suas células epiteliais da bainha são chamadas de Reduct, que induzem a diferenciação dos odontoblastos. Também temos as suas células de colágeno, que são paralelas à à lâmina basal. E suas células são mais cúbicas do que as cilíndricas da dentina coronária, e também com prolongamentos odontoblásticos mais ramificados. Nessa imagem podemos observar um corte transversal, que é um corte de um dente, onde pode identificar a dentina e a polpa. Vamos observar agora e falar um pouco sobre as estruturas indicadas pelos números. No número 1, podemos observar em rosa mais escuro, temos a dentina. No rosa mais claro, no 2, observamos a pré-dentina. No 3, do lado do 2, podemos observar os odontoblastos. E no 4, por último, temos a polpa dentária.
Bom, esse foi um pouco da dentinogênese. Estrutura do complexo dentina-polpa. A dentina e a polpa, elas são tecidos que possuem alguns componentes estruturais. Começando pela dentina, eu vou só dar uma introdução rápida desse tecido e depois enfatizar nos componentes que fazem parte desse tecido. A dentina é um importante tecido mineralizado. Ela deve ser vista como uma extensão anatômica e fisiológica da polpa. Ela apresenta componentes estruturais básicos: os prolongamentos odontoblásticos, túbulos dentinários, o espaço periodontoblástico e a dentina peritubular e intertubular. A dentina, ela apresenta um aspecto tubular, com túbulos dirigidos perpendicularmente à superfície em relação ao plano oclusal. Sua quantidade e diâmetro, elas devem varia muito, vai depender da proximidade com a polpa. Onde a junção amelodentinária se apresentar, vai ser em torno de 10.000 túbulos por milímetros cúbicos. Na média, 30.000 túbulos milímetros cúbicos. E próximo à polpa, 50.000 túbulos milímetros cúbicos. Começando agora a falar sobre os componentes estruturais mais enfatizados, começando pelos túbulos dentinários. Eles são estruturas que vão alojar os prolongamentos odontoblásticos que vão se formar durante a dentinogênese. Eles permanecem nos túbulos da dentina, completamente formada, e se estendem por toda a extensão dentinária. O diâmetro e o volume do lúmen dos túbulos podem variar, vai depender da idade do dente e da localização dentro da dentina. O espaço periodontoblástico, que é outro componente da dentina, ele vai se localizar entre a parede do túbulo e o prolongamento odontoblástico. Esse espaço periodontoblástico, ele vai conter líquido tecidual e alguns constituintes orgânicos, como as fibras colágenas. E isso vai ser importante porque vai ocorrer neste local mudanças tissulares na dentina, o que vai ser muito importante para esse tecido. Os prolongamentos odontoblásticos, além disso, vão constituir o tecido vivo da dentina. Agora, as dentinas peritubular e intertubular. Elas são mineralizadas. A dentina peritubular, ela vai ter como função envolver os túbulos e vai ser caracterizada por seu alto conteúdo mineral. Já a dentina intertubular, ela vai ser localizada, situada entre os túbulos dentinários ou na periferia da dentina peritubular, sendo menos mineralizada, constituindo a massa dentária propriamente dita. Além disso, ela vai ter outra característica, que vai ser o seu alto grau de mineralização. Cerca de metade do seu volume é composto por uma matriz orgânica, representada por fibras colágenas envolvidas por substância amorfa. Devido a essas diferenças morfológicas e de composição, mecanismos de adesão à estrutura dentinária se torna mais complexo quando comparada ao do esmalte. A seguir, a gente vai ter uma imagem mais ilustrada para entender mais sobre essa estrutura. Como a gente pode ver, aí a dentina peritubular,
a dentina intertubular, representada pelo verde escuro, os prolongamentos odontoblásticos, que fazem todos esses três aí, eles vão fazer parte da dentina. Agora a gente vai falar da estrutura da polpa. A polpa, ela é um tecido conjuntivo especializado que possui três camadas: a camada de odontoblástico, a camada de odontoblastos, que é essa que vocês podem ver aí em azul claro, a região subodontoblastica e a região central. O tecido da polpa, ela é formada por fibras colágenas e oxitalânicas, que são fibras do sistema elástico, mas que não possuem elasticidade. Possui, além disso, a substância fundamental amorfa, e algumas características da polpa é que as células que constituem esse tecido são os odontoblastos, fibroblastos, células de defesa e células indiferenciadas. Começando agora pela camada odontoblástica. Ela, como vocês podem ver na imagem, é os corpos dos odontoblastos. É a região onde se localizam os odontoblastos, imediatamente abaixo da pré-dentina. Região subodontoblastica. Ela se localiza logo abaixo da camada de odontoblastos, como vocês podem ver na imagem. Ela contém duas zonas, são subdivididas em duas zonas: a zona pobre em células e a zona rica em células. A zona pobre em células, já fala, é pobre em células, né? Ela vai conter numerosos prolongamentos das células subjacentes, os quais vão se ramificar muito e estabelecer contato com os odontoblastos, ou seja, as junções comunicantes e algumas aderentes. Já a zona rica em células, ela vai ser constituída pelo corpo das células, que vai emitir seus prolongamentos para a zona pobre em células. Então, estão fibroblastos e, em maioria, as células indiferenciadas. Essas células vão apresentar prolongamentos que se dirigem também para a região central da polpa. Agora, a última camada, que, como vocês podem ver aí, a região central da polpa, representado com as células rosas. Essa região, que fica abaixo da subodontoblastica, vai apresentar as células mais abundantes, que vão ser os fibroblastos. Elas também é uma região rica em células diferenciadas. As células de defesa, macrófagos e linfócitos, também constituem essa região, a região central da polpa, desempenhando diversas funções, como reconhecimento e processamento de antígenos e fazendo fagocitose de elementos necróticos. Outras células, como os plamócitos, não são constituintes usuais da polpa, mas aparecem nos seus casos de inflamação para combater algum agente exterior. Então esse foi um pouco sobre a estrutura da dentina, dos tecidos dentina e polpa. Agora iremos entrar e falar um pouco sobre a inervação do dente e sensibilidade dentino-pulpar. A inervação do dente, ela tem todo um processo. Como vocês podem ver, ela vai desde as fibras os feixes nervosos
até algumas fibras chegar até a pré-dentina e penetrar a porção mais interna dos tubos dentinários. Então a gente vai falar, vai abordar todo esse processo. A inervação do dente vai acontecer como? Primeiramente, os feixes nervosos vão conter fibras sensitivas e ramos parasimpáticos e ramos simpáticos vão atravessar o forame apical e forame acessórios. Depois disso, vão passar pela polpa radicular e chegar à câmara pulpar. Quando eles vão chegar na câmara pulpar, eles vão se ramificar profusamente para a região subodontoblastica. Depois disso, os feixes mielínicos ou amielínicos vão atravessar a pré-dentina. Esses que vão atravessar a pré-dentina vão ser amielínicos. Alguns prolongamentos do alquissônio vão poder entrar na porção inicial dos túbulos dentinários. Qualquer estímulo no complexo dentino pulpar vai ser traduzido como dor, sendo a mais intensa na região superficial e junção namelo-dentinária. Esse então é o processo da inervação do dente. Agora a gente vai falar um pouco sobre a sensibilidade dentino-pulpar. Não se sabe ao certo a razão da sensibilidade dentária e por isso formularam 3 teorias para tentar explicar a razão dessa sensibilidade. Então, a primeira teoria, ela vai se basear na presença das terminações nervosas na parte inicial do túbulo dentinário, onde os estímulos atingiriam diretamente essas fibras. Mas essa primeira teoria, ela é considerada a mais incoerente, porque as fibras nervosas não estão em todos os túbulos e, quando presentes, não alcançam toda a extensão. Já a segunda teoria, ela supõe que essa sensibilidade dentinária ela vai surgir a partir da suposição que os corpos e prolongamentos dos odontoblastos sejam receptores sensoriais, devido à origem da célula, que é a partir da crista neural. Porém, há muitas dúvidas sobre a extensão dos seus prolongamentos e a capacidade de transdução e propagação dos impulsos nervosos através do potencial de membranas, que é baixo. Agora, a terceira teoria, a teoria da hidrodinâmica. Ela é a teoria mais aceita. Ela se baseia na movimentação brusca do fluido dentinário no espaço periodontoblástico, que atinge as terminações nervosas no início do tubo dentinário e as fibras do plexo subodontoblástico. As junções oclusivas focais, localizadas entre os odontoblastos, permitem a transmissão das ondas pelos espaços intercelulares até chegar à região subodontoblastica. Então, explica-se assim a extrema sensibilidade da dentina superficial na ausência de prolongamentos odontoblásticos e terminações nervosas nessas regiões. Então, essa teoria é mais aceita por causa dessas características. Meu nome é Nayane e eu vou falar sobre o suprimento vascular da polpa, que é o sangue que chega até o tecido através de arteríolas pulpares. Bom, o estado de suprimento sanguíneo da polpa dental, ele é de fundamental importância não somente para a nutrição, a troca gasosa, remoções metabólicas, objetos da polpa, como também para os mecanismos de defesa a insultos. O suprimento vascular,
ele é rico em artérias de pequeno calibre, também conhecida como arteríolas. Também são acompanhados de feixes nervosos na maioria das vezes, como falado, pelo Rafael no slide anterior. Essas artérias de pequeno calibre, elas ocupam um espaço na região central da polpa. E elas são provenientes da artéria alveolar superior e inferior, que penetram na polpa através do forame apical e acessórios, ou seja, atravessam o canal radicular em direção à câmara pulpar. O forame apical e os acessórios, eles são de onde vem a nutrição do dente. É através deles que vem a nutrição dos dentes. E em casos de lesões na região do forame apical, ocorre a hipoxia, que é a morte pulpar por falta da oxigenação. Essas arteríolas chegam até a região subdomblástica, constituindo o plexo vascular. Então, assim, conforme eu falei, as arteríolas, elas ocupam uma posição central dentro da polpa e passam através da porção radicular, deixando pequenas ramificações laterais. Essas ramificações, elas se estendem em direção à porção coronária, onde elas vão se ramificar e muitas das vezes formam uma extensa rede capilar, que é o plexo vascular, dentro da região subdomblástica. Vasos linfáticos reúnem-se no ligamento periodontal, se dirigindo aos linfonodos, que vão fazer a participação na imunidade celular. Vale lembrar também que o oxigênio, os nutrientes e os restos metabólicos, eles são trocados por meio de capilares, por difusão. Já os produtos teciduais, eles são removidos da polpa por meio das vênulas. As vênulas, são as arteríolas que conectam os menores vasos aos capilares. Agora eu vou falar sobre alterações vasculares com a idade. Diminui o volume. Então, com o decorrer do tempo, com o decorrer da idade, ocorre uma diminuição no volume da polpa. Isso ocorre devido a estímulos fisiológicos, como a mastigação, porque na mastigação há estímulo da produção de dentina, diminuindo então o espaço da câmara pulpar e, consequentemente, diminuindo o volume da polpa. Diminui os componentes celulares, aumento de colágeno. Então, com o decorrer do tempo, com o envelhecimento, acontece um decréscimo gradual das células pulpares e um aumento no número de espessura das fibras de colágeno, podendo ajudar na formação de um foco de calcificação pulpar, no aumento de uma massa calcificada. Os odontoblastos, eles se diminuem de tamanho e número, podendo desaparecer em certas áreas da polpa, como no soalho pulpar. E acontece também a deposição de dentina secundária e cemento na região, diminuindo no fornecimento e suprimento sanguíneo. Presença de massa calcificada, como eu falei acima, a calcificação pulpar, ou também chamado de cálculos pulpares, podem existir livremente dentro do tecido pulpar, rodeados por tecido conjuntivo, sendo mais comumente encontradas ou estando aderidas à dentina, presas à parede pulpar na região apical da polpa. Também podem ser classificadas morfologicamente como verdadeiras ou falsas. Os cálculos verdadeiros, eles podem se formar ao redor de células epiteliais. Os restos epiteliais, eles estimulam as células tronco, mesenquimais adjacentes a se diferenciarem
em odontoblastos e vão depositar uma dentina irregular com matriz orgânica formada por colágeno tipo 1 e precipitação de íons e minerais, como o cálcio e também o fósforo. Já os cálculos falsos, eles representam uma forma de calcificação destróica e podem acontecer ao redor de focos de células degenerativas, trombos sanguíneos ou fibras de colágeno. Esses cálculos eles podem ser encontrados tanto nos canais radiculares como na câmara pulpar. Redução do suprimento linfático. Redução do suprimento sanguíneo e linfático. Ocorre devido ao acúmulo de minerais nas arteríolas no decorrer do tempo. Ele é provocado por alterações nos vasos sanguíneos pulpares. Esse processo ele ocorre primeiro nas camadas de fora, depois nas camadas medianas e em seguida nas camadas íntimas, podendo provocar então uma completa obliteração nos canais pulpares, causando então a diminuição do suprimento sanguíneo da porção coronária da polpa, e podendo também ocorrer alterações degenerativas nos vasos linfáticos. Agora nós iremos apresentar alguns casos clínicos relacionados a este assunto. E o primeiro caso clínico é a pulpite crônica hiperplásica. A principal característica da pulpite crônica hiperplásica é a presença do pólipo pulpar. O pólipo pulpar representa a proliferação de tecidos de granulação na superfície pulpar exposta à cavidade oral, que anteriormente a formação hiperplásica estava ulcerada. Esse tipo de alteração pulpar é mais comum em dentes jovens com ápice completo, por causa da capacidade de defesa aumentada. O trauma constante de alimentos e da mastigação sobre a superfície pulpar ulcerada leva à formação do pólipo pulpar. O paciente relata dor provocada durante a mastigação e, clinicamente, é notado sangramento ao toque do pólipo, já que se trata de estrutura ricamente vascularizada. Radiograficamente, observa-se comunicação entre cavidade oral e cavidade pulpar, por meio de cárie extensa e profunda. O tratamento para os dentes com ápice completo com pulpite crônica hiperplásica é a biopulpectomia. Já para dentes com ápice incompleto, recomenda-se a manutenção da polpa radicular, a fim de permitir a complementação radicular. Dessa forma, em dentes com ápice incompleto, sugere-se tratamento conservador, denominado pulpotomia. Agora eu vou falar sobre a esclerose pulpar. A esclerose pulpar é comum em dentes idosos e seu aparecimento prematuro denuncia a aceleração patológica de um processo normalmente relacionado com a idade. Pode-se notar uma calcificação em toda a extensão do tecido esclerosado ou localizada em determinados sítios. No primeiro caso, o que ocorre é a aceleração do processo fisiológico de formação de dentina, reduzindo as dimensões da câmara pulpar. Os nódulos pulpares que se localizam espaçadamente nas traves conjuntivas denunciam circulação deficiente, pois sabe-se que o tecido conjuntivo com circulação entorpecida pode calcificar-se. Sobre a pulpite crônica ulcerativa ou ulcerada, ela é caracterizada pela presença de ulceração, visível microscopicamente na superfície pulpar em contato com o meio bucal. Clinicamente, o paciente relata dor provocada durante a mastigação em dentes com cáries profundas ou restaurações profundas mal adaptadas. Radiograficamente, pode ser observada cárie ou restauração profunda e mal adaptada em contato com o tecido pulpar. A escolha do tratamento depende das características do tecido pulpar abaixo da área ulcerada.
Se abaixo da superfície ulcerada a polpa se apresentar com características macroscópicas de polpa saudável, deverá ser realizado o tratamento conservador da polpa. Sobretudo, se o dente tiver ápice incompleto, isso porque o sucesso do tratamento pulpar conservador está relacionado ao reparo do dente. Em jovens, a capacidade de defesa é maior. Sobre a esclerose dentinária, basicamente ela é a calcificação dos canalículos dentinários, com a dentina tornando-se nessa região menos permeável, vítrea e sem vitalidade. A calcificação dos canalículos é contínua, fazendo parte da fisiologia pulpodentinária. Este processo é acelerado frente a estímulos de baixa densidade, que não provocam necrose do prolongamento do odontoblasto, e a esclerose da dentina é frequente na porção radicular de pessoas idosas. Sobre a hiperemia. A hiperemia é um processo ativo pelo qual uma maior quantidade de sangue necessária a uma área é levada até ela. Em circunstâncias normais, o sangue flui através de alguns poucos capilares em um tecido, sendo, na sua maior parte, desviado através dos pontes arteriovenosas. A quantidade de fluxo sanguíneo usualmente corresponde à quantidade de trabalho que está sendo realizado, variando, portanto, em diferentes áreas e em diferentes ocasiões. Esse aspecto diz respeito ao conceito de reserva funcional. No entanto, quando há necessidade de mais sangue em uma área, além do requerimento de uma carga intensa, todos os capilares e anastomoses arteriovenosas se abrem e os vasos se dilatam em uma quantidade muito maior de sangue desviado para uma área em questão. Deste modo, o tecido se torna bem avermelhado, em consequência do aumento do número de hemácias presentes, e também devido ao sangue presente ser arterial e, portanto, bem oxigenado, sendo denominada esta região avermelhada de hiperêmica. A ocorrência mais comum da hiperemia se dá na inflamação, apresentando uma coloração vermelho viva, e usualmente esse processo ativo ocorre em áreas localizadas, pois se ocorresse de uma maneira difusa, não haveria sangue suficiente nos vasos principais para manter a pressão sanguínea sistêmica e podendo levar ao choque circulatório. Algumas substâncias vasoativas liberadas pelo organismo, como a histamina e o ácido lático, e o controle neurogênico dos vasos possuem um importante papel no advento da hiperemia. A hiperemia pode ser ativa ou passiva, e no caso da ativa, ela pode ser fisiológica, que pode ocorrer durante exercícios ou quando o indivíduo enrubesce. Ou pode ser patológica, que pode ser através de inflamações agudas, agressões térmicas e traumatismo. No segundo caso, a hiperemia passiva, pode ser devido a uma congestão causada por uma obstrução extrínseca ou intrínseca de uma veia, ou então por redução do retorno venoso. As hiperemias passivas mais importantes são congestão pulmonar, congestão hepática e congestão esplênica. Sobre a pulpite irreversível, esta condição pulpar denota estágio avançado de inflamação. A polpa está sob agressão e apenas a remoção do agente patogênico não basta para cessar a dor. Ou seja, a polpa não apresenta condições de voltar ao estado de normalidade após a remoção da causa. Clinicamente, o paciente acusa dor aguda, espontânea, intensa e pulsante. Quando desencadeada, demora de segundos a hora para aliviar. Analgésicos, nem os mais potentes são capazes de aliviar as dores. E no exame radiográfico, a pulpite aguda irreversível não mostra sinais. A região periapical, radiograficamente, pode estar normal, ou com aumento do espaço periodontal apical e lâmina dura intacta.
Quando a pulpite aguda irreversível se encontra em estágio inicial, o paciente ainda pode conseguir localizar o dente, facilitando o diagnóstico por meio de teste de vitalidade que acusará a dor exacerbada. Por outro lado, se a inflamação irreversível progride, a dor passa a ser difusa ou reflexa, pode ser irradiada para outros dentes ou regiões da cabeça, exacerbada pelo calor e aliviada com o frio. Nesse estágio, o paciente pode relatar que compressas de gelo aliviam a sintomatologia dolorosa. Na pulpite aguda irreversível, é comum o paciente afirmar que a dor fica mais intensa à noite. Isso ocorre porque o fato de, ao deitar-se, a pressão interna pulpar aumenta. Como o tecido se encontra inflamado, a dor é exacerbada. Nessa condição, o prognóstico para o dente mostra-se favorável. Já para o tecido pulpar, é desfavorável. E então a polpa deve ser removida. O tratamento indicado é o endodôntico, a biopulpectomia. Macroscopicamente, quando acessada, a polpa demonstra as seguintes características: sangramento discreto e com coloração vermelho escuro e opaco, consistência pastosa e sem resistência ao corte. Agora eu vou falar sobre a reabsorção interna, que, com base no conhecimento temporâneo, ela deve ser atribuída quase exclusivamente ao traumatismo dentário, especialmente em dentes aparentemente rígidos. Mesmo que o paciente não consiga se lembrar de traumatismo dentário específico no dente, deve-se atribuir a sua causa a esses traumatismos. A concussão dentária dificilmente fica marcada na memória do paciente, devido à sua baixa ou ausente sintomatologia. E no caso de reabsorção interna, os dentes aparentemente rígidos e que estejam ou tenham sido submetidos a tratamento ortodôntico não deve se atribuir a origem do processo às forças da movimentação dentária, mas sim ao traumatismo dentário, que pode ocorrer em qualquer fase da vida, inclusive durante e imediatamente após o tratamento ortodôntico. Nos traumatismos dentários mais intensos, a reabsorção interna quase sempre está ausente, pois, se intensas, súbitas e abruptas, as forças traumáticas rompem com os feixes neurovasculares que suportam a sensibilidade e vascularização pulpar, levando à necrose. Para que a reabsorção interna tenha início e evolua, requer-se uma constante atividade das unidades osteorremodeladoras e seus clastos, e para isso se faz necessário um tecido vivo e vascularizado ao seu redor. A reabsorção interna não se inicia ou progride em caso de necroses pulpares. Sobre a degeneração cálcica, ela é relacionada com a idade, que impõe determinadas alterações regressivas na polpa. Esta alteração ocorre algumas vezes devido à alteração cromática do dente. Outras vezes, a alteração se dá pela formação de pequenas massas cálcicas localizadas no tecido pulpar. As calcificações pulpares não são incomuns, mas é difícil precisar a sua incidência. São mais observadas em dentes com processos de cárie e com traumatismos. O grau de mineralização da polpa, particularmente o amorfo ou difuso, é mais frequente nos idosos. Por isso, durante o tratamento, é necessário que os dentistas tenham atenção a esta condição. Nesta imagem, nós vemos uma polpa dentária com calcificação distrófica, é uma imagem histológica. Nós temos também imagens radiográficas que mostram a calcificação pulpar na câmara pulpar, apresentando calcificação difusa, e também tem uma imagem aí da visão clínica, que apresenta alteração cromática devido à calcificação difusa.